fica rodando, você não sabe se já está ao vivo, mas já está ao vivo. Aí agora eu tenho certeza que está viva. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um web debate da Abracopel, hoje com o nosso parceiro Leal, Indústria e Comércio Leal. Meus amigos Jacques está aqui prestigiando, grande Jacques, Eduardo, já vi Eduardo Charlemont, e uma turminha Júnior Becker, turma que eu já conheço por aí. Bacana, então sejam bem-vindos a esse bate-papo que a gente traz aqui sobre equipamentos de proteção individual e coletiva, né? Esse eu acho que é o primeiro que a gente faz, não, já é o segundo, mas é o primeiro que a gente faz com a área de equipamentos na área elétrica. Eu já tinha feito com o pessoal da área de trabalho em altura, né? Então, muito bacana, legal, Jacques, obrigado por nos prestigiar. Washington, opa, a Leal está em peso aqui hoje, está prestigiando a gente, isso é bom. Bacana, pessoal, eu trago aqui, então, o meu amigo Caetano Camardella, né, é gerente de negócios, é isso? Você é gerente ou já está diretor lá? Falta bastante ainda. Então, chegaremos lá. Gerente de negócios da Leal, especialista aí na parte de equipamento de proteção individual e que vai dar as boas noites a vocês e vai bater um papo com todo mundo. Eu queria, antes de passar para ele, que vocês aí no chat colocassem da onde vocês estão nos assistindo para a gente ter noção do pessoal que está chegando aqui. Então, Paulo César Gonçalves, se não me engano, ou é o PC da USP ou é o Paulo César de Minas Gerais, mas sejam bem-vindos aí, me coloquem aí para a gente entender quem está. Caetano, casa é sua, meu cara. Obrigado, Edson. Bom, boa noite a todos, obrigado pela oportunidade. Se eu me atrapalhar um pouquinho aqui, né, não estou muito acostumado com esse ecossistema aqui, mas imagino que vai dar tudo certo. Né? Estava pegando aqui algumas dicas com o Edson. Bom, então vamos começar, eu vou compartilhar a tela e vamos começar a falar do tema aí de equipamento de proteção individual e coletiva para riscos elétricos. Perfeito. Enquanto você compartilha a tela, deixa eu dar um recado legal. Essa apresentação fica gravada, né? Para quem se inscreveu no sistema, vocês depois ainda vão receber um aviso dizendo que vocês podem assistir o replay e a partir de amanhã ele vai estar no nosso site, lá no portal abracopel.org.br, lá na área da Universidade Abracopel, vai estar disponível para vocês assistirem. O Paulo, o PC da USP, e meu amigo Deoclito também já está aí. Me acompanhou, os dois aí acompanharam a manhã toda de eventos, e aqui estamos firme e forte de novo. Conseguindo compartilhar aí? Vamos ver, está aparecendo aqui tela inteira. Permitir, vamos ver. Nessa telinha aqui, né? Touchscreen no... Touchscreen share on. Tranquilo. Você pensa em conversa de tela. Eu lido com esse equipamento, eu lido com esse programa já há anos, então não tem muita coisa, é só isso. Olha que ele está pedindo uma permissão aqui que está carregando. Tá. Não, tranquilo. Mas legal. Rodrigo, Paulo César, meu amigo PC, trabalha na USP, lá sempre conosco ajudando. Rosângela do Paraná, Charlemont lá de BH, Natália do Rio de Janeiro, Júnior lá de Santa Catarina, Felipe de São Paulo. Legal, turma toda aí chegando. Show de bola, pessoal. Fico feliz de tê-los vocês aqui. Edson não está indo. Só porque a gente queria. Uhum. Você consegue, deixa eu ver, será que ela é muito grande? Calma aí, acho que... Talvez por conta da... alguma proteção aqui do... Exatamente. Grande Washington. Grande garoto. Cara, nós temos... Eu estava lembrando esses dias, a Leal é parceira da Abracopel há quase 15 anos. 14 anos, acho. Esse cabra aqui, Washington, foi um dos responsáveis aí por acreditar na gente ali. Tá sempre firme e forte. Tá. Não deu. Vamos tentar aqui.
alguma coisa. Como é que eu não consigo? Já que está, na verdade, está tendo problema para subir aqui a apresentação. Nós chegamos a testar, bom, não testamos com essa apresentação, mas testamos aquele dia na boa, né? Não sei o que rolou. Vamos ver. Nossa. Vamos lá. Que estranho. Será que não tem que ter alguma autorização aí, Edson? Normalmente não. Normalmente para mim aqui o pessoal faz direto. Deixa eu ver aqui. Você está tentando compartilhar a tela, né? Screen share on. Estranho, não tem porquê. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a minha aqui. Deixa eu ver se eu... A minha eu consigo compartilhar na boa. Você vai ver, provavelmente, nós aqui é bastante, então... Só se eu deslocar e logar novamente? Pode ser. E aí eu bato um papo, senão, se for o caso... É que a gente fez isso da outra vez, né? Se não for muito grande, aí já saiu para poder tentar. Bom, pessoal, a gente vai tentar aqui de novo, coisas acontecem. Normalmente, esse sistema é um sistema que eu uso muito, né? Uso sempre, então a gente não tem muito problema. Mas às vezes um sistema ou outro aqui acaba pipocando aí, e aí não entra a apresentação. Mas vamos tentar de novo, se não tiver jeito, você pode tentar me mandar, Caetano, eu subo ela aqui, eu compartilho ela aqui, e você vai me dizendo, passa. Talvez. No último caso, eu devo ter a apresentação da Leal aqui, que eu já fiz em alguns lugares, aí a gente dá um jeito. Não é a mesma que você tem. Grande Eucleir, meu amigo. Não está indo, né? Vê se você consegue mandar ela para mim, enquanto você vai batendo papo com o pessoal, e eu subo ela aqui. Esse WhatsApp vai. Só os vídeos que não vão acabar não indo, mas... Mas os vídeos eu tenho alguns aqui, talvez consiga abrir. Mas, vamos lá. PC, meu amigo, é ao vivo é assim mesmo. Euclir lá, estamos postos, sem problema. Euclir, meu querido, você já passou por várias das nossos problemas, né? Você sabe que a gente tem aí, de vez em quando, aos pipocos aí. A gente está tentando corrigir tudo, mas não anda fácil. Estranho demais o que está acontecendo, porque não deveria ter esse problema. A gente testou, né? Ontem o Caetano entramos, testamos, compartilhou, descompartilhou. Acho que agora acho que foi. Agora você compartilhou. Isso. Estão vendo minha tela? Estou vendo. Você compartilhou a apresentação. Você tem que talvez. A apresentação não, você está compartilhando o próprio equipamento, o próprio Webinar Jam aqui. Na minha tela está a apresentação. Vamos ver. Então, talvez, acho que a hora que você entra, você tem que escolher a apresentação. Deixa eu ver. Porque a hora que você clica em compartilhar, te abre todas as opções. Entendi. E aí você tem que escolher exatamente a apresentação. Ali, Amada, tudo bom? Fernanda. Selecionar a tela, preferência sistema, tela em NRD aqui. Permitir. Foi? Agora sim. Põe ela em modo apresentação e vamos ver se ela já fica em modo apresentação, né? Eu espero que os vídeos não... Foi? Não. Sabe o que você tem que fazer? Deixa ela em modo apresentação, volta aí no Alt Tab até o Webinar Jam, descompartilha e compartilha a apresentação já, o modo apresentação. Tem alguns modelos do Office que ele não faz isso. Tem outros que faz. Como é que é? Repete aí para mim. Vai no Alt Tab, né, e vem até o Webinar Jam.
Aí você para o compartilhamento e aí compartilha a tela aberta. Se tiver com a tela cheia. Estava só na apresentação. Foi agora? Não. Não. Para mim está aparecendo tudo aqui estranho. Porque você tem, deixa eu ver aqui, você deve ter. Porque quando você entrou para compartilhar, que você coloca no compartilhar, ele deve te aparecer alguns, 2 ou 3. Aparece NR10, webinar, preferência do sistema e tela inteira. Então, a tela inteira, você tem que compartilhar. Tela inteira. Coloquei. Memorizar, permitir. Não. Estranho. Por que ela não está? Tenham fé, pessoal. Tenham fé que a gente chega lá. Selecionar a tela inteira. Vamos ver. Permitir. Estranho. Por que ela está compartilhando essa tela e não a principal? Tenta pegar essa que você está movendo, tenta fazer ela em modo apresentação, ver o que vai. Colocar ela em modo apresentação, ver se ela aparece. Porque agora eu estou vendo ela toda no... Aê, apareceu. É isso mesmo. Foi? Agora beleza. Bom, então vamos lá. Desculpa aí, pessoal. Como eu disse, ainda falta um pouco de experiência na ferramenta. Bom, então, como eu disse, né, o objetivo hoje é falar um pouquinho sobre os equipamentos de proteção, tanto individual como coletiva, para proteção contra riscos elétricos. Né? E para a gente falar um pouquinho disso, é importante a gente entender quais são esses riscos, né? O que está envolvido num risco quando a gente está trabalhando com eletricidade. O trabalho com eletricidade, a gente tem basicamente 2 riscos, né? Que é o risco direto, que é inerente à eletricidade, e o risco indireto, que pode vir a ocorrer em função do evento inicial, que é um choque elétrico ou um arco elétrico. Né? Por exemplo, um eletricista trabalhando em altura, ele vem a sofrer uma descarga elétrica, um choque, e em função disso, se ele não tiver os equipamentos adequados para a proteção contra a queda, ele tem o risco da queda. Né? Um outro exemplo, um trabalho num painel, energizado. Se vier a ter um arco elétrico, você tem o risco da queimadura proveniente desse arco elétrico e você tem o risco de partículas que possam ser lançadas em função daquela explosão. Então você tem que ter uma proteção contra a energia térmica gerada pelo arco e uma proteção, uma barreira física para te proteger dessas partículas, né, que possam ser lançadas. Então é importante sempre se avaliar, né, o tipo de atividade e os riscos que estão ali inerentes àquela situação. Então, por exemplo, aqui um caso, um trabalho em altura, né, com uma pessoa, um cinto de segurança inadequado, né, um cinturão abdominal, então ele veio a sofrer uma descarga e, em função disso, ele sofreu essa quase queda, mas esse movimento já é o suficiente para vir a sofrer alguma fratura, alguma coisa do tipo. Bom, então, entendendo um pouquinho esses riscos, né, o risco do choque, quando que uma pessoa, um eletricista ou um trabalhador qualquer pode sofrer, ou não só um trabalhador, né, uma pessoa comum, o que pode ocasionar para que ela venha a sofrer um choque elétrico? O choque elétrico, ele basicamente ocorre quando você quando você faz parte desse circuito elétrico. Então, quando você tem um ponto de entrada e um ponto de saída da corrente elétrica, é quando você toma esse choque elétrico. Então, a corrente ela deixa de passar por aquele circuito fechado e passa pelo corpo da pessoa, ou seja, a pessoa começa a fazer parte desse circuito elétrico. Então, você tem que ter sempre um ponto de entrada e um ponto de saída. E está aí o motivo de a gente sempre ter que se preocupar com a proteção, por exemplo, das mãos, com uma luva isolante, ou dos braços, com uma manga, e a proteção dos pés, seja com calçado isolante, um tapete isolante, né, algo que impeça
tanto o ponto de entrada como o ponto de saída da corrente elétrica. O que determina se essa corrente vai ser fatal, se ela vai ter uma gravidade maior ou menor? Basicamente é o nível de corrente, né, essa quantidade de corrente que vai passar pelo corpo da pessoa, o tempo de exposição, o tempo que ela vai ficar ali grudada, vamos dizer, no barramento ou no cabo, e o percurso que essa corrente vai fazer. Então, quanto maior a corrente e maior o tempo, maior a gravidade. E se essa corrente passar por algum órgão vital do corpo, essa gravidade aumenta ainda mais. Então, por exemplo, se a corrente entrar por um braço e sair pelo outro, por uma mão e sair pela outra, fatalmente essa corrente irá passar pelo coração. Ou seja, você tem uma probabilidade grande aí de ter uma parada cardíaca. Se a corrente entrar pela cabeça e sair pelo pé, ou seja, houve uma falta de um capacete de segurança, a pessoa estava trabalhando numa estrutura, subiu uma escada, encostou a cabeça num barramento, num cabo energizado, a corrente entra pela cabeça, sai pelo pé, passa pelo coração, chance de ter uma parada cardíaca. Então, esse percurso, né, você pode ter problemas cardíacos, se a corrente passar pelo coração, problemas pulmonares, passar pelo pulmão, problemas renais, se ela passar pelos rins. Então, esse percurso é muito importante a gente saber sempre por onde entrou e por onde saiu essa corrente elétrica. Aqui nós temos um caso onde uma pessoa sofreu uma queimadura, né, proveniente de choque elétrico, onde mostra que o percurso que teve essa corrente elétrica. Então ela entrou aqui provavelmente pelo braço direito, né, e foi sair ali pelo pé esquerdo da pessoa. Esse tipo de queimadura, hoje em dia já se tem bastante esse tipo de entendimento, mas sempre ainda tem pessoas que confundem um pouco. Esse tipo de queimadura não seria o tipo que a vestimenta anti-chama protegeria, né, porque a vestimenta, ao contrário do que alguns ainda pensam, né, apesar de hoje já estar bem conscientizados isso no mercado como um todo, mas ainda tem pessoas que entendem que a vestimenta ela tem uma proteção isolante, e ela não tem. Ela é simplesmente uma barreira térmica que vai proteger de queimaduras provenientes da radiação térmica gerada no arco elétrico. Essa queimadura ela é diferente. O que evitaria aqui seria uma luva isolante, um calçado isolante para não ter o ponto de saída. Esses sim seriam os equipamentos que evitariam esse tipo de situação. Já essas queimaduras que vocês estão vendo aqui são queimaduras diferentes, né, provocadas por um fator diferente. Não foi a corrente que passou pelo corpo do trabalhador, e sim uma exposição térmica, similar a uma exposição, guardada as devidas proporções, a exposição solar. Uma pessoa na praia o dia inteiro, né, sem protetor solar, ela vai ter aquela radiação solar exposta e vai provocar queimaduras. Então aqui não tem o sol, mas tem o arco elétrico, né, que no caso da foto de baixo, provavelmente ele incendiou a vestimenta, né, dá para ver que é uma camisa regata, e agravou ainda mais as queimaduras. E no caso de cima, a pessoa provavelmente estava usando uma roupa anti-chama, mas sem proteção facial. E essa radiação em contato com a face provocou essas queimaduras que vocês estão vendo. Então, o arco elétrico ele tem uma capacidade gigantesca de gerar energia térmica, né, que chega a ser, inclusive, superior à superfície solar, de tal magnitude que pode ser. A única questão é que é fração de segundos, mas essa fração de segundos pode provocar queimaduras de terceiro grau, gravíssimas, e em boa parte do corpo, acima de 80%, 90%. O que com certeza se tornaria um acidente fatal. Queimaduras com mais de 70% da área do corpo já são queimaduras com a chance de fatalidade muito grande. E exatamente isso que eu estava comentando, né? A temperatura do arco elétrico pode chegar aqui numa pior situação a 19 mil graus Celsius, né? E juntamente com essa temperatura você tem outros agentes, né, que são metais fundidos devido à alta temperatura. Tem partes metálicas que passam do estado sólido para o estado gasoso em fração de segundos. Ela não chega nem a derreter, ela evapora. Tal é essa temperatura.
E você tem todas essas ações, né? Ondas de pressão, ondas sonoras, estilhaços que são lançados, ar quente, alta luminosidade e tudo mais. E é tudo isso que a gente vai falar um pouquinho, né? Cada equipamento vai ter a sua função dentro desses fatores aí do arco elétrico. Então aqui uma simulaçãozinha só para ilustrar o que a gente está falando, né? Então você tem o arco elétrico, uma explosão com essa radiação de calor, e essa radiação em contato com o tecido, ele vai inflamar, se for um tecido inadequado, em contato com a pele vai provocar queimaduras, dependendo da intensidade, de primeiro, segundo ou terceiro grau. Mais um exemplozinho, são vídeos que boa parte das pessoas já devem ter visto, mas é sempre bom, né, ilustrar. Então aqui você tem mais um caso, um acidente com ar. Teu som sumiu, acho que deu uma travada no teu som aí, né? Conexões estão terríveis aí. Caetano, você está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo o Caetano ou só ouvindo eu? Só para a gente saber o que aconteceu aqui. Só coloquem aí no chat. O Caetano acabou caindo aí. Ele estava tendo um problema de conexão dele, estava instável lá. Ele vai voltar aqui. Já está voltando e já vamos. Legal. Jéssica, Cristina, a turma toda. Já deve voltar já. Tem algum problema de conexão? Provavelmente já está voltando aí. Tá me ouvindo? Agora eu estou te ouvindo. Deu uma travada geral aí, você subiu. A tela tá aparecendo ainda, né? Não, então saiu agora. Você tem que compartilhar de novo. Ah, tá. Então vamos lá. Vamos lá, esperamos que não dessa vez. Normal. Foi a tela inteira, né? Isso. Permitir. Isso. Você tem que puxar ela agora e colocar em. Tá. Isso. Agora põe o modo apresentação. Puxa. Beleza. Tá, voltou normal. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo e tô vendo. Então tá bom. Bom, então o que eu estava comentando, nesse acidente, a vestimenta da pessoa começou a inflamar porque era uma roupa inadequada, né? Até aqui no vídeo mostra que a roupa se incendiou. Então, além da questão de você ter os equipamentos inadequados, o evento mostra que houve um erro total de procedimento. Por quê? Então, a primeira coisa que a gente consegue notar é que existem 3 pessoas aqui, uma agachada e outras 2 de pé. As 3 estão na zona de risco, né? Então, quando a gente trabalha com eletricidade acima de 1000 volts, você tem que ter uma pessoa na zona de risco e pelo menos uma na zona controlada para que possa vir a socorrer essa pessoa no eventual acidente. Nesse caso, o acidente pegou os 3. Por sorte, né, nenhum dos 3 desacordaram, mas se viesse a pegar de uma forma mais severa, né, quem quer socorrer quem? Então houve também mais um erro de procedimento aí. Bom, então continuando falando um pouquinho de queimaduras e choques, né, e as devidas proteções, como eu disse, existem, como todo mundo sabe, né, 3 níveis de queimadura: queimaduras de primeiro grau, que é uma queimadura mais superficial; queimaduras de segundo grau, que já vai um pouquinho mais, né, aprofunda um pouco mais; e a de terceiro grau, que é a morte da célula, que é a pior de todas. Para a gente determinar um nível de proteção da vestimenta, é considerado a queimadura de segundo grau, tá? Que esse é o modelo do relatório das vestimentas, né? Não só da vestimenta, mas todo equipamento que a gente vai fazer um ensaio de nível de proteção do equipamento, ou seja, o ATPV, que é determinar o ATPV, que é o nível de proteção que aquele determinado equipamento tem em relação à energia do arco elétrico. Então é gerado esse gráfico, e desse gráfico
a gente considera que o ATPV ele é um nível que te dá uma proteção de queimadura, que você, naquele nível, por exemplo, a vestimenta tem 10 calorias por centímetro quadrado de ATPV. Isso quer dizer que com 10 calorias você tem 50% de probabilidade de ter queimadura de segundo grau. Então, isso que é o ATPV. O nível, daquele nível de 10 calorias, por exemplo, se você tiver exposição a 10 calorias, você tem 50% de chance de ter queimaduras de segundo grau. Então você pode ter ou pode não ter. Isso é o ATPV. Existem empresas que, ao invés de adotar esse nível, eles olham ali a faixa de 5%. Né? Então eu não quero ter 50% de chance de ter queimaduras. Isso é particular, é uma coisa particular de cada empresa, tá? Mas não quero, eu quero adotar o nível do ATPV na faixa dos 5%. Aí, por exemplo, aqui no caso você tem 9,1. Então esse tecido aqui, né, utilizado, diz que com 5% de chance de você ter queimadura de segundo grau, é uma energia de 9,1. Então, se eu tiver exposição de 9,1, eu tenho 5% de chance de ter calorias. Então, não sei se. Imagino que deu para entender, não, mas se não ficou claro, depois no bate-papo a gente fala um pouquinho mais disso. E existe um projeto de mudar isso, né? Não ser nem 50%, nem 5%, de ser o chamado ELIN, né? Que é uma nova metodologia que está por vir aí, que aí é 0% de chance de queimaduras. É uma nova metodologia, mas hoje o que vale é o ATPV. Tá? Então, quando você vê o ATPV das vestimentas por aí, então você sabe que a informação é que naquele nível de exposição você tem 50% de chance de sofrer queimaduras de até 50%. E o RAF, que vocês estão vendo aqui embaixo, é o fator de atenuação de calor. Então, no caso desse tecido, que é o tecido, vamos dizer, o carro-chefe da Leal, existem outras opções, né? Na verdade, tem uma série de tecidos, mas esse é um dos principais. No caso desse, você tem um 78% de atenuação de calor, ou seja, toda a energia térmica gerada no arco elétrico, 78% vai ser bloqueada e só o restante vai passar por ele. Bom, e quando a gente fala em queimadura, a gente tem que pensar no corpo inteiro. Né? A vestimenta a pessoa associa muito com calça e camisa, mas a vestimenta, se for pensar, é tudo que você veste. Né? Então você veste um capacete, você veste um calçado, você veste a luva. Então não é simplesmente a calça e a camisa. A calça e a camisa vai de fato cobrir a maior parte do corpo, mas vai te deixar exposta a cabeça, tem que corresponde a 9% dessa área, né? As mãos e os pés. Então você tem que pensar nessa proteção como um todo. Sendo assim, o correto é a gente pensar nesse exemplo aí, uma pessoa utilizando não só a calça-camisa como um protetor facial, uma luva adequada e um calçado adequado. Né? A gente vai falar mais particularmente dos equipamentos, do protetor, da luva e do calçado, porque cada um tem a sua particularidade e a sua forma de dimensionar. Então, pegando esse como exemplo, essa imagem, né, mesmo que num primeiro momento, vamos dizer, uma pessoa sem muito conhecimento na questão dos riscos de uma forma geral, do arco e do choque, olha esse eletricista e pensa, pô, ele está usando uma série de equipamentos, então esse cara aí tá perfeito. De fato, ele está usando uma série de equipamentos. Se você olhar aqui, tem uma manta isolante aqui atrás, beleza, provavelmente tem pontos, tem pontos energizados aqui atrás, ele está protegendo, ele está usando um capacete, está usando um óculos, está usando uma luva isolante com luva de cobertura, manga. Você vê que até, eventualmente, está usando até alguns equipamentos a mais do que de fato precisaria, né? Porque uma manga aqui, sabe que ele tem um risco de um choque pelos braços, tem um barramento ali. Enfim, isso é a análise de risco de cada empresa que vai dizer. Mas mesmo usando tudo isso, ele está com uma ferramenta isolada aqui, legal, mas mesmo usando tudo isso, a gente repara que ele está com a face exposta, tem adornos metálicos, né? Você tem a chave pendurada, tem um cinto aqui, aparentemente uma fivela metálica, né? Enfim. Então, não é uma situação legal. Né? O pessoal investiu, a empresa se preocupou com uma série de equipamentos, mas esqueceu de alguns detalhes muito importantes aí.
Então, esses sim aqui são exemplos, né, de situações onde a pessoa está com proteção completa, dos pés à cabeça. E como a gente determina esse nível de proteção? Quando a gente fala de proteção contra choque, a metodologia é uma, e quando a gente fala de proteção contra arco, a metodologia é outra. Existem situações que só existem situações de arco, tá? Existem situações que existem risco de arco e choque. Então você tem que sempre dimensionar as duas situações e de formas distintas, cada uma tem a sua forma. No caso de proteção contra choque é mais simples, tem uma tabelinha, né, que ela está presente ali nas normas técnicas de luva, tem nas normas de mantas, de coberturas isolantes, enfim, que são as classes de isolação. Cada classe tem uma faixa de tensão que ela foi projetada para isso, né? Então, por exemplo, se eu vou trabalhar até 500 volts, eu posso usar uma classe de isolação 00, posso usar uma luva isolante 00. Se eu for trabalhar até 1000 volts, eu tenho que usar uma classe 0, vou usar uma luva 0, eu posso usar um tapete isolante classe 0. Se bem que calçados, por exemplo, o calçado de segurança para eletricista, ele vai te dar uma isolação até essa faixa aqui. Apesar de eles serem testados até, se não me engano, 17 mil, mas a tensão de uso é 500 volts. Acima disso, a gente já tem que pensar em tapetes, né? Então, para dimensionar a proteção de choque, a gente usa essa tabelinha. Eu vou trabalhar 17 mil volts lá na cabine primária, eu uso uma proteção classe 2, uma luva classe 2, uma manga classe 2, um tapete classe 2. E assim por diante, é assim que dimensiona o nível de proteção para choque. Já para arco elétrico é um pouquinho diferente, não está relacionado com a tensão, e sim com a energia que pode ser gerada naquela determinada situação. Determinando essa energia, através de cálculos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, de uma forma mais superficial, até porque é um assunto que demanda muito mais tempo, é bem mais técnico, mas calculando essa energia incidente, você determina qual que é a sua categoria de risco. Então você tem que ter um cálculo feito pela sua engenharia, tá? O engenheiro eletricista, junto com o pessoal da segurança do trabalho, vai fazer os cálculos, né, através dos estudos de seletividade, diagrama unifilar, né, você vai fazer o estudo de energia incidente e dizer que aquele painel, caso tenha uma energia, caso tenha um arco elétrico, perdão, essa energia vai ser de tantas calorias por centímetro quadrado. Você vai nessa tabelinha, vê onde se enquadra e você sabe qual que é essa categoria de risco. Então, eu calculei ali que naquele painel vai dar se tiver um arco elétrico, a energia é de 15 calorias por centímetro quadrado. Ele vai estar nessa faixa aqui, de 8 a 25. Eu sei que a minha categoria de risco é 3. Então, é assim que é feito o dimensionamento para arco elétrico. E como é que eu faço isso? Existem fórmulas matemáticas para se determinar qual que é a sua categoria de risco. Essas fórmulas matemáticas vão te dar um valor em calorias por centímetro quadrado, ou joules por metro quadrado, dependendo da metodologia, né? Mas o que é isso? É a energia gerada pelo arco elétrico. E através dessa energia você vai saber qual a TPV da sua vestimenta, do seu protetor facial, enfim, que você tem que usar. O ATPV é nada mais, nada menos do que o nível de proteção em calorias por centímetro quadrado. Existe uma outra sigla que chama EBT, poucos ouvem falar, mas é uma sigla que determina com qual energia aquele tecido vai romper. Ou seja, a roupa pode não propagar, mas o arco elétrico ser tão forte, o impacto ser tão violento, que o tecido rompe, ela rasga. E rasgando, rompendo, a pele fica exposta e está sujeita a sofrer queimaduras. Então essas são as siglas usadas, né? Calorias por centímetro quadrado, energia, que é a energia gerada pelo arco elétrico, o ATPV, que é o nível de proteção da roupa em calorias por centímetro quadrado, e o EBT, que é o nível de rompimento do tecido em calorias por centímetro quadrado. Então, a 15 calorias por centímetro quadrado, o tecido vai romper. Então, esse é o EBT do tecido, da vestimenta.
E para a gente chegar a isso, como é que eu sei quantas calorias por centímetro quadrado tem no meu painel? Como eu disse, é um estudo que a engenharia tem que ser feito, tem que fazer. Né? Ou você pega a engenharia da empresa, ou você contrata uma empresa terceira, né, especializada nisso, que vai te, inclusive, dar relatórios, RT e tudo mais, e ele vai usar uma dessas metodologias para determinar o ATPV. Existem a metodologia da NFPA 70E, Half-Lee, I3E, ArcPro, que são ArcPro e Dutch Heat Flux são softwares. Né? Então são softwares que existem no mercado, podem ser comprados, que fazem o cálculo do ATPV. Posso usar qualquer uma delas? Mais ou menos, não é bem assim. Existem recomendações que determinam que para cada tipo de situação você tem uma metodologia mais indicada, né? Que é essa tabela da OSHA, que diz aqui, de acordo com o tipo de situação, você tem uma metodologia que ela é mais indicada. Então, por exemplo, tem uma situação de 600 volts ou menos, né, monofásico, trifásico ou trifásico fechado. Então, aqui é trifásico aberto e trifásico fechado. Ou seja, uma instalação elétrica aberta, uma rede aérea, por exemplo, e um painel, um cubículo fechado. Então, essas são as situações. Então, para esse tipo de situação, abaixo de 600 volts, se eu tiver uma situação trifásica aberta, eu posso usar a NFPA 70E, mas já num caso fechado, ela já não é recomendado usar a 70E. É mais recomendado usar essa metodologia, né, New and Floyd. Então, assim que é feito. O ArcPro, por exemplo, que é bem famoso, você vê que ele pode ser usado em poucas situações aqui. Então é interessante saber qual que é a atividade para saber qual é a metodologia mais indicada para aquela realidade. Porque se eu usar qualquer metodologia, se eu pegar a mesma situação e calcular por essas diversas, você vai ter resultados muito diferentes. Uma vai dar uma situação de 2 calorias por centímetro quadrado, e na mesma situação com uma metodologia diferente, às vezes passa de 20, 30. Então são situações que realmente não dá para você sair usando qualquer metodologia. É importante essa tabela aqui ajuda bastante nesse sentido. Bom, então falando um pouquinho dos riscos, né, a medida de proteção individual que está relacionada ao arco elétrico que está na NR10 é esse item, né, que as vestimentas de trabalho devem ser adequadas às atividades, devendo contemplar condutibilidade, inflamabilidade e influências eletromagnéticas. Um texto curto, porém objetivo, mas reparem que ela não fala de níveis de risco, de protetor facial, nem nada disso. Só diz que a sua vestimenta tem que ser de acordo com o risco. Como é que eu sei qual que é o risco? Como é que eu sei que equipamento, qual nível de vestimenta tem que usar para cada risco? Enfim, aí você tem que buscar normas técnicas internacionais. A gente a norma brasileira para vestimentas já até está pronta, mas ainda não é ela que está valendo. Então a gente busca, principalmente no caso da indústria, a gente busca muito a NFPA 70E. Tá? Para situações de indústria, essa é a norma mais recomendada, que te dá todas as informações aí de categoria de risco e que equipamentos devem ser utilizados. Então, por exemplo, tem essa tabelinha lá da NFPA 70E que te dá, de acordo com a categoria de risco, né, reparem aqui, categoria 1, categoria 2 e categoria 3 e categoria 4. Então, de acordo com essa categoria, ele vai ticando quais equipamentos são necessários. Então, na categoria 2, eu tenho que usar ali uma camisa anti-chama, camisa longa, tenho que usar ou macacão, né? A nota 7 se você vai usar calça camisa ou se vai usar macacão, tanto faz. Vou ter que usar luva isolante, vou ter que usar protetor facial, e vai ticando aqui os equipamentos que são necessários. Então é dessa forma que a gente determina os equipamentos necessários para cada categoria de risco. Então, resumindo, ficaria mais ou menos assim. Numa categoria de risco 1, ou seja, um ATPV é bem baixinho, eu uso ali uma calça, uma camisa, não preciso necessariamente de um protetor facial, só um óculos de segurança, e uma luva isolante de acordo com o nível de tensão ali existente naquele local. Na categoria de risco 2, a vestimenta ela pode ser a mesma desde que ela cubra as duas faixas. Existem vestimentas que só atendem a categoria de risco 1.
mas elas meio que caíram no desuso, né, porque a categoria de risco 1 é muito restrita. Ela vai pegar ali painéis de 110, 220, parte mais predial, né, iluminação, instalações prediais mesmo. A instalação industrial, os painéis de máquinas, que você tem ali uma carga instalada maior, ali já é de categoria de 2 para cima. Então, a realidade hoje na indústria, a categoria de risco 1 não atende. Então, meio que existe ainda, mas caiu no desuso. Então, vamos dizer, se você tem uma vestimenta que cobre as duas categorias, é a mesma vestimenta, por risco 1 e por risco 2, a única coisa que você vai acrescentar ali é o protetor facial, que agora você tem a necessidade também da balaclava. Tá? Não tinha essa exigência até pouco tempo, até poucos anos atrás, mas agora você precisa também do uso de balaclava por baixo do protetor facial. E no risco 3 e risco 4, aí você tem as roupas multicamadas. Né? No risco 3, geralmente são 2 camadas de tecido, e no risco 4 são 3 camadas de tecido. Então você faz essa multicamadas para aumentar o nível de proteção, aumentar o nível de ATPV. E o protetor facial deixa de ser uma simples viseira e passa a ser um capuz totalmente fechado. Então é dessa forma. Não cabe demais ressaltar, né? Imagino que todos já saibam, a famosa capa 7/8 já há muitos anos não pode ser mais utilizada. Né? Então você não é simplesmente pôr uma capa 7/8 por cima da vestimenta risco 2. Você pode pôr por cima, desde seja um macacão, alguma coisa que realmente cubra calça e camisa, e você não tenha a camisa para fora da calça, principalmente nesses níveis maiores, para evitar o quê? O efeito sino. O que é o efeito sino? Imagina você com a capa, tendo uma exposição ao arco, acho que no próximo vídeo vai dar para visualizar bem isso. Você tendo essa exposição ao arco, essa energia ela pode entrar por baixo da capa e cozinhar a pessoa. Como a roupa é anti-chama, vamos dizer, se essa energia entrar por baixo da capa, ela não vai conseguir sair e isso aí vai provocar queimaduras gravíssimas. Então é importante sim, sempre saber qual que é o nível de exposição e ter o equipamento adequado. E esse exemplo, que é um exemplo famoso também, é um exemplo de um arco elétrico onde os trabalhadores visivelmente estão usando uma vestimenta de nível 2, uma calça camisa, com um protetor facial nível 2 também. Reparem que assim que começar a rodar o vídeo, a pessoa vai abaixar essa viseira. Então reparem aqui, vai começar a fazer a manobra, ele baixou a lente, perfeito, e está fazendo a manobra. Então ele está usando uma roupa anti-chama, está usando protetor facial para arco elétrico, perfeito. Qual que é o grande erro aqui? Sem entrar no mérito do erro do procedimento que gerou o acidente. Obviamente, algum erro deve ter havido. Mas qual foi o erro na questão da seleção do equipamento de proteção? Esse arco elétrico, visivelmente, é um arco elétrico de uma energia muito maior do que 8 calorias por centímetro quadrado. Então, mesmo essa pessoa tendo usado calça, camisa e proteção facial, ele sofreu queimaduras, tanto no corpo como na face. O nível de proteção não foi suficiente para proteger desse nível de arco elétrico. Perfeito? Então, qual o objetivo da vestimenta anti-chama? É basicamente não propagar chama, não derreter, bloquear o calor gerado pelo arco elétrico e não romper, que é o tal do EBT, que é o chamado break open. Aqui a gente tem uma comparação rápida, né, uma comparação tecido comum e tecido anti-chama. Então, o tecido comum, obviamente, ele vai ali queimando, né, sem parar e vai agravando mais e mais e mais as queimaduras. Aqui é como é um teste do tecido, só para a gente ilustrar um pouquinho mais como é que é feito. O tecido está exposto aqui nessas placas, tá? É gerado o arco elétrico aqui nesses eletrodos e é medido quanto de calor passou pelo tecido, quanto o tecido carbonizou, se ele rompeu, se ele não rompeu. É feito esse ensaio 7 vezes, ou seja, 7 vezes 3 amostras são 21 amostras testadas, e assim é feito o ATPV da vestimenta. Legal. Bom,
Então a gente falou do risco do arco, da necessidade do uso da vestimenta. Legal, tem que usar a vestimenta. Mas e por baixo? Eu posso usar qualquer coisa por baixo da vestimenta anti-chama? Não. A NFPA 70E, ela diz que você pode usar desde que seja 100% algodão, uma camisa, uma cueca, uma meia, enfim, desde que seja tecido 100% algodão. E tem um detalhe importantíssimo. Você, mesmo sendo 100% algodão por baixo da vestimenta, se você tiver o risco do break open, o EBT do tecido não for suficiente para não romper naquela exposição do arco elétrico, essa roupa por baixo, 100% algodão, pode vir a inflamar. Ou então, eu estou com uma camisa 100% algodão por baixo e estou com o peito aberto, os botões abertos, essa energia vai atingir o tecido e vai inflamar. Então, é importantíssimo, se a norma permite, mas é importante, existe essa preocupação. Até por isso, que por existir essa preocupação, foi desenvolvido, e a Leal tem a oferecer, tecidos por baixo, aquelas camisas tipo dry fit, né? Bem fininhas que você usa por baixo. Tem pessoas que gostam, né? Não sente confortável em vestir a camisa diretamente no corpo. Não só camisa de chão, mas camisa em geral, né? Muita gente põe a camisa de algodão por baixo para se sentir mais confortável. Você pode fazer isso com a roupa de chama com esses cuidados que eu comentei. Vou mostrar um vídeo agora que relata esse problema. Mas o mais recomendável é você ter, já que existe essa necessidade de alguns, de ter esse tecido por baixo, que seja um tecido específico para isso, né, que não vai propagar. Esse vídeo vai ilustrar bem. A gente tem aqui do lado esquerdo da tela uma roupa comum de algodão, do lado direito da tela uma roupa anti-chama, porém por baixo da roupa anti-chama existe uma camiseta de algodão comum. O que vai acontecer aqui? O arco elétrico ele vai romper, vai criar um break open na roupa anti-chama e o resultado, não vou fazer spoilers, né? Não vou dar spoiler, aí vocês vão ver o que vai acontecer. Então reparem aí que a roupa de baixo começa a pegar fogo. Então, mais uma vez, pode usar por baixo? Pode, desde que seja 100% algodão, desde que esteja 100% coberta e desde que o EBT da vestimenta seja respeitado, para que isso não ocorra. Minha recomendação, se for usar por baixo, que use uma malha anti-chama. Perfeito? Legal, então vimos por baixo da roupa, agora e por cima? Legal, o que eu posso usar por cima? Eu estou usando a vestimenta anti-chama, mas está um dia frio para danar, eu vou e ponho um casaco, uma jaqueta por cima comum. Se eu tiver uma exposição ao arco elétrico, o fato da roupa de baixo ser anti-chama não vai adiantar nada, a de cima vai pegar fogo. Isso vale também para capa de chuva, vale para cinto paraquedista, pessoas que trabalham em altura. Né? E o cinto, você tem um agravante. Qual é o grande problema do cinto paraquedista? Estou trabalhando em altura, tive uma exposição ao arco elétrico, o cinto vai pegar fogo. Vai me provocar queimaduras? Provavelmente vai. Esse é o pior problema? Com certeza não. Ele vai pegar fogo, ele vai romper, e o que vai acontecer? A pessoa vai cair. Então, também, se existem eletricistas nas empresas, né, nas respectivas empresas que trabalham em altura, e tem esse risco do arco elétrico, importante que o cinto seja projetado para isso também. Então aí tá alguns equipamentos, né, capa de chuva, estou trabalhando uma manobra, parece meio assim, improvável, né, mas chuva, fogo, mas não, acontece. Então muita empresa, principalmente o setor elétrico, utiliza esse equipamento. O cinto de segurança, mesma coisa que eu estava comentando. Né? Então, você tem ensaios para esse equipamento que expõem o cinto a 40 calorias por centímetro quadrado. Né? E mesmo após a exposição de 40 calorias, ele tem que estar resistindo à queda do mesmo jeito. Então, o mesmo ensaio de queda que eu faço no cinto novo, eu faço com o cinto exposto a 40 calorias, ele tem que resistir. Acho que esse vídeo aqui não está rodando, eu testei antes, não rodou. Mas é um ensaio de arco elétrico, tá, no cinto, que faz com que ele fique dessa forma. Ele não pega fogo, não derrete, não goteja.
e continua resistindo à queda, que é o mais importante. Perfeito? Bom, então vamos entrar rapidamente na questão da proteção facial. A gente falou da roupa, né? E a face também tem que ser protegida da mesma forma, nos mesmos níveis de proteção. Então você tem o TPV da viseira também, assim como tem da roupa, você tem da viseira. Quando a gente fala em proteção facial, a gente tem que considerar tudo isso. Né? Partículas lançadas, no caso do arco elétrico, a luminosidade que é gerada, a temperatura, a radiação. Né? Uma lente comum, que eu via muito no passado, apesar que ainda tem empresas grandes que utilizam dessa forma. Tá? Até vou mostrar um evento que aconteceu há poucos anos atrás com esse tipo de lente. O pessoal usa lente incolor. O que acontece com a lente incolor? E às vezes nem de policarbonato. A policarbonato ainda pelo menos ele não vai inflamar, mas usam de acrílicos, de outros materiais inflamáveis. Mas vamos imaginar dentro das piores situações, o melhor cenário, que é a lente incolor por lente de policarbonato. Mas a lente de policarbonato ela não vai filtrar essa faixa de infravermelho. Pode até filtrar o ultravioleta, né? Mas o grande problema do arco elétrico é o infravermelho, que vai provocar as queimaduras. É a mesma coisa que eu me proteger do sol na praia com o guarda-sol transparente. A radiação vai passar e vai provocar queimaduras. Né? Então a lente ela tem que ser específica para arco elétrico, não é qualquer lente. Tá? Para que ela filtre a radiação, não pegue fogo, não derreta e não goteje. Ok? Que é basicamente isso que eu falei agora. Então aqui, por exemplo, tem um ensaio com uma lente comum. O que vai acontecer? Perdão. Essa lente ela vai gotejar. Essa lente vai gotejar e vai provocar queimaduras na face e por onde esse gotejamento cair. Aqui, material. Isso não acontece. Acontece sim. Esse é um caso real. Aconteceu no Rio de Janeiro, em Campos dos Goytacazes, um shopping center, tá, onde o pessoal foi fazer uma manobra lá na subestação. Estava usando uma viseira inadequada. Então o que acontece? Você vê que ele não enxerga nada, cai nessa salinha, fica aqui e as pessoas vão socorrer ele, né, para tentar, né, fazer um pronto atendimento, um socorro ali. O que aconteceu? Olha a lente dessa pessoa como ficou. Totalmente derretida, a radiação passou, né, derreteu, gotejou, e esse gotejamento refletiu em mais queimaduras. Além da face dele queimou, o gotejamento refletiu em mais queimaduras. Né? Isso aqui, ele estava usando roupa anti-chama, mas isso aqui foi muito em função. O principal, obviamente, foi aqui, mas você teve essas queimaduras aqui, provocadas pelo gotejamento da própria lente. Tá? Então, uso inadequado de equipamento inadequado. Perfeito? Bom, então, que protetor facial eu devo usar? Como eu sei se meu protetor facial é ideal e não vai acontecer isso que aconteceu nesse exemplo? Ele tem que atender a classe de risco que você tem ali. Então, vamos dizer, se você calculou sua TPV, você tem que verificar se ele está de acordo. E o de acordo vai ser feito através desse ensaio da STM 2178, que é a norma que ensaia o protetor facial e dá o ATPV dele. Tá? E, obviamente, tem que ter o CA designado para esse fim. Perfeito? Bom, capuz, mesma coisa, né? O protetor facial é só para níveis até categoria de risco 2. Para risco 3 e 4 já é um capuz, né, que tem que ser testado, tem que ter as mesmas características. Não adianta nada ter um capuz fechado e a lente, que eu já vi bastante, inclusive, uma lente qualquer incolor aqui. Provavelmente alguém que esteja ouvindo já deva ter visto também. A lente incolor aqui não vai adiantar em nada, a radiação vai passar e vai provocar queimadura. Perfeito?
E a novidade com relação à proteção facial seria esse equipamento, que ele tem as mesmas características, a mesma lente do protetor facial, e tem que ser usado em conjunto com a balaclava. Eu posso usar uma balaclava em um óculos de segurança que tenha infravermelho? Não. Primeiro que hoje óculos com infravermelho no mercado eu até nem conheço mais, mas não basta ele ter um infravermelho, tem que ter. Desculpe, deixa eu voltar aqui. Não basta ele ter um infravermelho, tem que ter um ensaio de todos os fatores de um arco elétrico. Né? Então, esse aqui é testado para arco elétrico, tem um ATPV, 12 calorias por centímetro quadrado, usado em conjunto com uma balaclava. É um equipamento mais fácil de transportar, enfim. Né? É uma boa opção aí que está no mercado, que a Leal trouxe. Perfeito? Então falamos da proteção do corpo, com as vestimentas, da face, com o protetor facial. Vamos falar um pouquinho aqui de proteção das mãos. Proteção das mãos, pessoal, basicamente você tem as luvas isolantes com as luvas de cobertura. A luva isolante você vai sempre dimensionar ela de acordo com a classe, a classe de risco, né? A classe de risco de isolação. Classe 00, 0, 1, 2, 3, 4, conforme a gente falou lá no começo. Nível de tensão versus a classe. Dessa forma que se dimensiona a luva isolante. Para arco elétrico, o que acontece? Você não tem ainda uma obrigatoriedade de você ter ensaio de arco elétrico para a luva isolante. Só que existe a preocupação. Sabe como é que a luva vai se comportar numa exposição do arco elétrico? Será que ela vai inflamar? Será que vai derreter? Né? Então a gente trouxe, já há muitos anos, né? Tem mais de 20 anos essas luvas, acho que 30 talvez, né? O Jacques deve estar ouvindo aí, depois ele comenta. E essas são as únicas luvas no mundo que além de isolante, elas são de chão, ela tem ensaio de arco elétrico. É um grande diferencial para oferecer. O que eu vejo muita gente fazendo aí, diminuiu, mas ainda tem muita gente, usando luva isolante com luva de tecido por cima, luva de tecido anti-chama por cima, para ter a proteção isolante e a proteção térmica. Não está correto fazer isso. Por quê? Porque a luva de tecido não te dá a resistência mecânica que uma luva de vaqueta vai dar, né? Ou seja, ela pode ter qualquer problema e perfurar a luva isolante. E perfurou a luva isolante já era, perdeu toda a isolação. Então não pode usar luva de tecido por cima. E eu tenho visto também, que é mais grave ainda, o pessoal usando só luva de tecido. Quando tem risco de choque. Aí realmente é a pior das situações. Existem situações que você pode usar luva de tecido somente? Existem. Mas são situações que você só tem risco de arco elétrico, não tem risco de choque. Que situação é essa? Trabalhos em proximidade, não interagindo diretamente. Abrindo uma porta, fazendo uma análise termográfica. Então, eu estou próximo a um barramento, não estou interagindo diretamente a ele, mas estou próximo. Então, essa situação, a luva de tecido seria aceita. Fora isso, não. Luva isolante com luva de cobertura, sendo que a luva da marca Salisbury, né, fazendo, não é simplesmente uma propaganda, é um fato, é a única que vai te dar resistência ao arco elétrico. Então você tem a classe, como a gente já mostrou, tá? É assim que é feita o dimensionamento da luva isolante. Acho que isso deve estar bem claro para todo mundo. Como disse aí, ensaio de arco elétrico para a luva isolante, esse é um grande diferencial. Tá? Só comentando, a luva ela é ensaiada sozinha e com luva de cobertura. Tem as duas formas de se avaliar. Tá? Foi feito dessas duas formas. Como ela se comporta sozinha, o arco elétrico, se comportou bem, e como ela se comporta com a luva de cobertura, também se comportou bem. Então não derrete, não goteja e não gruda na pele. Só para vocês terem uma ideia, uma luva classe 2 sozinha, sem cobertura nenhuma, na cor preta, a TPV chega a 93 calorias por centímetro quadrado. Então, uma luva classe 0 não está aqui, mas a classe 0 preta chega a 40 calorias por centímetro quadrado. Então tem um nível de ATPV bem alto. E a mesma coisa para as mangas, tá? A borracha mesmo, inclusive. A manga você vai usar quando? Quando tiver risco de choque pelo braço. Na análise de risco feita pelo pessoal da segurança, vai verificar se naquela atividade ele tem um risco de algum contato acidental pelo braço. Tem o risco? Tem que usar a manga isolante. Não tem? Não precisa usar. Quem vai dizer isso? A empresa. O procedimento, né? A análise
de risco da empresa que vai estabelecer se tem que usar ou não. A norma não te dá um checklist. Nessa situação usa, nessa situação não usa, não tem isso. Ela é sucinta. Tem risco? Tem que usar o equipamento. Quem vai dizer que tem risco? O pessoal da área de segurança. Bom, proteção das mãos, agora proteção dos pés. O eletricista, se estiver trabalhando até 500 volts, ele pode usar ali um calçado isolante, um calçado de eletricista, sem componentes metálicos e tal. Aí você tem diversas marcas, né? No caso aí, eu peguei como exemplo um calçado da Marluz, mas existem outros, né? E é um calçado projetado aí para até 500 volts, apesar de ser ensaiado a 14.000. Passou disso, o que eu tenho que fazer? Tem que ter outros fatores de segurança, outros fatores de proteção, que é, por exemplo, um tapete. Tapete isolante, que existe tapetes classe 0, 2 e 4. Os mais comuns são 2 e 4. Tá? São os mais usuais no mercado, porque o 2 vai te abranger uma gama muito grande de situações. Então, vou fazer uma manobra naquele ponto específico, não posso saltar com o meu calçado, vou fazer uma manobra na cabine 13.8, eu não posso estar com o calçado que isola 500 volts. Eu tenho que estar pisando numa bola, num tapete. Ah, mas eu tenho uma situação onde não dá para pôr tapete, é um ambiente, espaço confinado, é um ambiente alagado. O que eu faço? Existe opção para isso, que é a bota de sobrepor. Então você põe por cima do seu calçado de segurança, você não tira o calçado de segurança tradicional, você veste ele por cima. Aí ele vai te dar a isolação e além de ser totalmente impermeável. Então a água pode estar aqui pelo cano, né, na altura da canela, por exemplo, e ele vai estar garantindo aí a segurança do trabalhador. Perfeito? Bom, então vou falar um pouquinho rapidamente de proteção coletiva. A gente falou dos riscos de choque e arco, né, das proteções necessárias, que é a vestimenta, a luva, o calçado, o protetor facial, né, as categorias de risco de cada um. Falar um pouquinho de proteção coletiva e o que diz a NR10. Né? Qual que é a principal medida de proteção coletiva? É a desenergização. Por quê? Porque você desenergizou, você controlou 100% dos riscos. Eu não preciso mais me preocupar com choque, nem com arco elétrico. Inclusive, eu posso, se for uma equipe que faz a desenergização, essa equipe vem com luva, com bota, com roupa, capuz, enfim, faz o processo. E vem uma outra equipe, tudo desenergizado, não tem mais risco elétrico e não precisa desses equipamentos. Porém, nem sempre é possível esse trabalho de desenergização. E a NR10 fala, na impossibilidade, deve ser adotado outras medidas, como a isolação das partes vivas, aí você tem as mantas isolantes, coberturas, seja as rígidas ou as flexíveis. Né? Hoje, por exemplo, as concessionárias trabalham muito em linha viva, né? Então eles trabalham dentro da cesta aérea, que é totalmente isolada, isolam os cabos, os condutores com as coberturas flexíveis, as rígidas, enfim, usa as luvas, usa as vestimentas, né? Então é muito comum o trabalho energizado. Mas como a prioridade é a desenergização, para se considerar uma instalação desenergizada, todo mundo, acho que os que estão aí presentes já devem estar meio cansados de saber que você tem que seguir esse passo a passo, as regras de ouro, né? Que é o seccionamento, o impedimento da reenergização. Para isso vai precisar dos bloqueadores, né? Então você vai ter que bloquear ali fisicamente para que uma pessoa inadvertida não religue o sistema. Ah, mas o cadeado é de plástico. Se ele quiser, ele rompe e liga. Tudo bem. Mas aí já estamos falando não estamos falando mais de desaviso, nada. Estamos falando de um assassinato. Né? Ele vê que não pode, está bloqueado, o cara vai, rompe e liga, né, porque realmente ele quer matar alguém na outra ponta. Constatação da ausência de tensão, aí uso de detectores de tensão, instalação de aterramentos temporários, vai precisar dos aterramentos, proteção de elementos próximos, você vai precisar de coberturas rígidas, né, e instalação de sinalização, você vai precisar de sinalizadores. Então são os equipamentos que você precisaria para fazer esse processo de desenergização. Bom, falando rapidamente de algumas novidades que a gente tem para os riscos elétricos, um detector de tensão pessoal, por exemplo, chamado Aladdin. Esse detector, qual que é o papel dele?
Uma pessoa inadvertida, o eletricista, está trabalhando na situação desenergizada ali que a gente estava comentando agora. Então, eu estou trabalhando desenergizado, mas próximo eu tenho uma outra instalação energizada. Se por algum motivo eu me aproximar desse sistema, esse alarme, esse detector, esse alarme, né, não deixa de ser um alarme, ele vai me avisar, ó, você se aproximou. Ou se aquele sistema que eu estou trabalhando, por algum motivo ele energizou, ele vai acionar também. Inclusive, eu tive recentemente um teste numa empresa de telefonia. O trabalhador estava em cima do poste, ele estava testando esse equipamento. Na cordoalha não é para ter energia, né? Então, ele está ali trabalhando próximo, o equipamento não estava apitando. E naquele poste específico tinha uma luminária, e era de dia. E por algum motivo, não sei porquê, aquela luminária acendeu. E ela energizou ali parte ali da estrutura, e o detector apitou. A gente nem tinha percebido que tinha acendido. De repente ele começou a apitar. Aí, por que apitou? Aí a gente percebeu, a luminária acendeu. Então, é um equipamento que é um alarme pessoal realmente que vai avisar a pessoa de que ela está se aproximando de mais um ponto energizado. E essas são as distâncias aí que ele atua. Mas, por exemplo, mas eu estou num local onde eu sei que eu estou seguro e esse equipamento está apitando, eu não quero isso. Eu quero saber se eu me aproximar mais, que aí sim eu vou ter um risco se ele vai me avisar. Mas se ele já está apitando, não tem o que fazer. Então o que acontece? Esse equipamento, que é uma exclusividade, só esse Aladdin que tem essa função, ele tem um botão que se aperta e silencia esse alarme e ele registra essa nova distância. A partir do momento que eu me aproximar um pouco mais do ponto energizado, ele volta a apitar. Isso realmente é único e é fantástico, porque às vezes eu sei que eu estou seguro, mas o equipamento já está apitando, então ele não tem mais utilidade para mim, porque ele já está apitando, ele não vai avisar se eu estou mais próximo ou não a partir daquele ponto. Então ele tem um reajuste, se aperta ele reseta a distância, silencia, e se você voltar a se aproximar, ele volta a alarmar. Realmente é um equipamento bem diferenciado nesse sentido. E é interessante que ele controla essa questão das zonas de risco controlada da NR10, né? Então, se eu for me aproximar dessas zonas controladas de risco, de acordo com os níveis de tensão, o primeiro alarme aqui, por exemplo, numa instalação de 3,5 kV, o primeiro alarme vai ser a 2,4 metros. Numa situação aqui de 12,7, ele vai me alarmar a 4,2. Sendo que a zona controlada ela começa a 1,56. Ou seja, eu estou começando a chegar próximo da zona controlada, ele está alarmando. Aqui eu sei que que eu estou seguro, eu aperto o botão, ele para de apitar. Me aproximei um pouco mais, ele vai acionar. Então é uma forma de te alarmar se você está entrando numa zona controlada, numa zona de risco. Isso é fantástico. Aqui é uma demonstraçãozinha do equipamento. Eu não sei se vocês estão com áudio, imagino que não. Mostrando que aqui chega aqui esse ponto, ele tá apitando. Fala, pô, mas aqui eu tô seguro. Já tá apitando, é o que eu falei. Ele aperta esse botão lateral. Esse aqui é o da lanterna, acho que o botão é o outro. Enfim, você aperta o botão lateral e ele silencia. Se eu vier me aproximar, ele vai apitar. Então, esse é um equipamento de novidade que eu queria falar para vocês. Um outro, tá? Já estou chegando no final, tá, pessoal? Para a pessoa não ficar muito cansada aí. Um outro equipamento interessante aquele é um alarme pessoal para a pessoa propriamente dita. Tem um outro dispositivo que são para máquinas. O que acontece? Por exemplo, tem um caminhão que passa, a gente tem desenvolvido isso para empresas de mineração, para outros setores, máquinas que passam muito próximo a redes, o próprio setor elétrico, né? Se essa máquina ela passar próximo à rede elétrica, o equipamento ele vai detectar isso, vai alarmar a pessoa que está ali operando, e ainda existe a possibilidade, isso é um opcional, a empresa pode querer ou não, de ele travar o equipamento.
Então, vamos dizer que eu estou erguendo aqui o braço do caminhão. Ele detectou, verificou que tem ali um campo elétrico, ele trava. Mesmo que a pessoa queira subir, ele não vai subir mais. É um equipamento bem interessante nesse sentido. Então, são sensores que são instalados no caminhão que, em proximidade com a ponta elétrica, ele vai alarmar e, se você quiser, ele bloqueia o sistema hidráulico do caminhão. Tá, só uma ilustraçãozinha rápida. Vocês não vão ter o vídeo, mas só para. Vocês não vão ter o áudio, mas só para entender. Você tem essa opção aqui que vai só em cima do caminhão, que ele detecta a área como um todo, se eu estou próximo ou não. Ou você tem esses que vai pontual. Né? Então, se eu aproximar mais do que deveria, ele vai bloquear o sistema hidráulico do caminhão. É bem interessante. E existe a possibilidade, um outro equipamento que é um delimitador de área. É um laser que você projeta. Então, você quer delimitar ali uma área, a zona controlada, a zona de risco, não permitir acesso das pessoas, né, para avisar a pessoa que ela está passando por uma área de risco, não só uma pessoa como um equipamento. Então, existe esse Sky Laser que você consegue configurar através de software toda a planta, todo o desenho do local, e ele vai criar essas barreiras, tanto verticais como horizontais. Então, você pode delimitar uma altura, você pode delimitar uma parede aqui, enfim. Se a pessoa passar, o equipamento vai alarmar, a pessoa pode ou não ter um alarme nela, né, mas o alarme do equipamento já é alto. Ou você tem aqui o equipamento, dentro da cabine você tem um outro dispositivo que vai tocar o alarme caso esse dispositivo passe aqui dessa altura. Então são novidades que a gente tem para... Então depois eu posso delimitar uma área também fugindo da área elétrica, né? Uma empilhadeira também, uma área de manobra, por exemplo. Que ele detecta e na cabine você tem um alarme desse dispositivo. E tem a opção também de bloquear o braço do equipamento. E falando do último tema, rapidamente, as ferramentas, né, você tem, para o risco elétrico ainda as ferramentas isoladas, que a função, ao contrário de que alguns poucos ainda pensam, não é proteção de choque, e sim para evitar um curto-circuito no painel. Então é mais uma ação para se evitar um arco elétrico. Como ela é toda isolada, você não vai curto-circuitar o barramento, né, um painel, e vai evitar um arco elétrico. Isso não te livra de usar a luva isolante. Se está energizado, eu estou ali em contato direto, eu tenho que usar uma luva isolante, né? Mesmo a ferramenta sendo isolada. E só como também curiosidade, vou mostrar três ou quatro ferramentas agora. A gama de ferramentas são imensas, mas eu selecionei três aqui. Tá? Quem quiser se aprofundar um pouco mais, a gente pode falar também. Que são ferramentas que envolvem também segurança. Por quê? Existe muito risco de corte, pessoal que se corta, né, corta a mão fazendo uma decapagem de um cabo. Né? Então, por exemplo, um cabo desse aqui. Não tá, deixa eu ver. Só um minutinho. Caiu, Edson? Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Tá. Porque deu uma travada que achei que tinha caído. De repente ele apareceu, mas agora sim. Bom, esse aqui particularmente não. Então, vamos ver se vai agora. Está rodando, né? Tá, só que ele está em modo normal. Né? Vamos pôr a Não, agora sim.
Então, é uma ferramenta que você vai substituir o estilete. Então, aborta o estilete, que é um fator de acidente muito grande. Né? As pessoas acabam se machucando muito usando estilete. Uma ferramenta dessa, você tira essa capa externa do cabo de uma forma muito mais segura e rápida. Né? Então, se ganha muito tempo e se ganha segurança do trabalho também. Vou adiantar um pouquinho, para ganhar um tempo. O pessoal fazer isso aí, você vê aqui que está demorando, vai demorar ao todo aí uns quase 2 minutos. O pessoal passa aí de 15, 20 minutos para tirar uma cobertura dessa, com riscos, né? É uma ferramenta bem prática. Passar para uma outra ferramenta bem específica, mas uma ferramenta interessante para mostrar. Um insersor de haste. O pessoal da segurança do trabalho só peço desculpa o fato da pessoa que está sem cinto de segurança, que seria necessário. É um insersor de haste. Para fazer uma inserção de haste desse tipo, a pessoa sofre bastante, é na marreta, né? Com essa ferramenta hidráulica aí, você ganha tempo e segurança, principalmente, né? Pessoal de subestação, enfim, gosta bastante desse equipamento. Eu consigo tirar a haste? Consegue, tem equipamento, tem uma outra ferramenta que retira a haste. Mas, em geral, o pessoal larga a haste ali mesmo, não tira nunca mais. E um outro equipamento, acho que esse é o último que eu selecionei para mostrar para vocês, é um cortador de cabo à distância com controle remoto, Bluetooth. Então, vamos dizer, a ferramenta está aqui no ponto da vara, com o controle remoto, ele aciona a ferramenta e corta o cabo. Bom, tem essa aqui é a última, que é uma serra hidráulica também, totalmente isolada. Se eu for fazer uma poda em área com área energizada, com uma proximidade a um ponto energizado, então eu consigo fazer uma rede de distribuição. Então eu uso essa poda aí hidráulica totalmente isolante. Bom, e é isso, pessoal, que eu tinha aí para apresentar. Deu uma acelerada no final, porque acabou passando um pouquinho do tempo. Não, tranquilo, foi ótimo, parabéns aí, muita apresentação, muita coisa para apresentar, na verdade, a gente até vamos marcar uma próxima aí para detalhar em alguns deles, focar em algum deles para poder bater um papo com a turma e trazer mais informações. Tem uma série de perguntas que o pessoal foi fazendo aqui, eu vou tentar ajudar aqui. Deixa eu ver aqui. O Gustavo pergunta o seguinte: como proteger? Você estava falando das viseiras, se não me engano. Eles como proteger em local com risco de impregnação de líquido inflamável ou óleo. Então, manutenção de locomotiva ou caminhão. Era os EPIs quando você estava falando de roupas e luvas, se não me engano. Caetano, está me ouvindo? Ixi, eita. Caiu, Caetano. Caetano caiu agora. Deve voltar. Vamos lá. Bom, pessoal, enquanto o Caetano está acertando aí, deixa eu fazer alguns comentários, né? Essa apresentação ela vai ficar disponível no portal da Abracopel, dentro da Universidade Abracopel, então abracopel.org.br, entra lá,
Universidade Abracopel, você vai ter essa apresentação a partir de amanhã, talvez ainda hoje, se eu conseguir montar lá hoje, mas é provável, é mais certo a partir de amanhã, tá? Também já convido para quem nunca entrou no site da Abracopel, abracopel.org.br, lá a Universidade Abracopel tem muita informação, né? E a gente traz aí para vocês. Então está tentando voltar e está dando problema aí, mas ele vai, provavelmente, alguma conexãozinha ali mal feita, tá? O Gustavo tinha feito uma pergunta lá no começo sobre a 16384, e aí eu já vou falar também, está aqui. Os valores da TPV que definem um nível de proteção AI1, AI2, 3 e 4. Na 16384. Gustavo, é a mesma que o Caetano apresentou aqui nas classes, categoria classe 1, 2, 3 e 4, tá? Então, é a mesma coisa, ok? Os mesmos ATPVs, que agora não me lembro de cabeça, mas são os mesmos. Cadê você? Caetano, você está com problema para voltar, né, cara? Rapaz, então eu vejo que ele entra e sai, tenta entrar e sai, não está fácil aí, não. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aliás, para vocês, né, que enquanto eu comento isso, para quem não sabe, a norma de segurança da eletricidade foi publicada em março desse ano, a NBR 16384, que versa sobre recomendações e orientações para a segurança, para trabalhos com segurança em eletricidade. Você não está conseguindo voltar, né, meu cara? Alguma coisa pipocou aí. Deixa eu ver se a gente consegue fazer aqui. Adriana, o fabricante por lei deve por lei informar como guardar e higienizar e quando quando não serve mais para o objetivo da proteção. Eu acho que você está fazendo uma afirmação aí, né? O Hernani faz também, mas ele não está conseguindo se conectar, fica dentro da sala. Coisas de internet hoje está brabo. Estamos tentando, pessoal, vamos tentar. Caetano. Aqui, ó, o Washington já colocou, inclusive, o e-mail do Caetano. Se alguém tiver algum problema, alguma necessidade aqui, só falar com ele, caetano.camardella, com 2 L's, @leal.com.br. Né? Jorge fala, tampa de aterramento de ferro fundido pode ser substituído por esse material? Acho que sim, creio que sim. Aliás, pessoal, que vocês estão por aí, o Júnior, o Jacques, quem mais está por aí, Washington, se vocês já souberem responder as perguntas, podem ir ajudando a galera aí, porque o Caetano acho que está com problema e não volta, não está conseguindo voltar, tá? Então, pergunta, tem laboratório de testes e ferramentas no Brasil? Se tiver, já coloquem aí, né? O Hernani está falando que a Copel patenteou o capacete com detetor de tensão, é bom isso. Deixa eu ver quem mais perguntou o que aqui. Então, se tem laboratório de teste e ferramenta, não sei responder. Deixa eu ver se... Pois Caetanos, é Caetano, tá, pessoal? Desculpa aí, Clara, foi sem querer mesmo. Na hora de escrever, acabou dando bobeira ali. O nome dele é Caetano Camardella, ok? Meu amigo Pascoal faz palestras, ele choque elétrico, aprendeu muito. Ok, o player aqui fez uma pergunta. Vamos ver agora se ele consegue entrar novamente. Agora está aí. Caetano conseguiu. Conseguiu agora, estou te ouvindo, Caetano. Agora sim. Eu entrei pelo celular com o meu computador, não sei o que aconteceu, travou tudo. Também, de bobeira, entrou, saiu, você entrava e aí não aparecia nada, você saía. Entrava, não saía. Sei lá, então, ele está pensando até agora. Vamos lá. Deixa eu ver algumas perguntas que o pessoal fez aqui, deixa eu voltar lá. O Gustavo perguntou para você, na hora que você está falando sobre luvas e roupas,
Como proteger, né, com as roupas em um local com risco de impregnação de líquidos inflamáveis ou óleos? Uhum. A roupa, de fato, ela não pode estar impregnada. Se ela estiver impregnada com líquidos ou óleos inflamáveis, ela perde totalmente ali a função. É importante utilizar, se tiver esse tipo de risco de exposição, usar um TNT por cima. O TNT ele não tem massa suficiente para inflamar, ele simplesmente, se você tiver, né, uma exposição ao ar, ele evapora. Mas a roupa, de fato, ela não pode estar impregnada de óleo, senão vai perder eficiência. Legal. A Simone aqui perguntou qual é a diferença da luva tipo 1 e tipo 2. Então, na verdade, você tem a questão do ozônio, que o pessoal comenta, isso no mercado nacional. Né? A tipo 1, você diz que é uma luva proteção de ozônio, e a tipo 2 não teria a proteção de ozônio. Você tem marcas importadas, principalmente americanas, no caso da Salisbury, que a mesma luva que é dita não sendo de ozônio, ela passa pelos ensaios estabelecidos pela norma, né, dessa exposição ao ozônio. Isso acho que vale mais para coberturas. Se você tem uma cobertura que fica ali exposta a um barramento durante muito tempo, que é onde você vai ter de fato a exposição ao ozônio, o ozônio você vai ter nessas situações, né, com ambientes onde tem um campo magnético, você gera essa questão do ozônio. E isso afeta a borracha num longo espaço de tempo. Mas a luva, você usa ela em um curto período, então ela não tem tanta ação. Mas mesmo a da Salisbury, ela passa pelo ensaio de ozônio. Mas o que é importante mesmo se preocupar nessa questão do ozônio são para as coberturas. Se você deixar uma cobertura protegendo um barramento durante muito tempo, aí de fato é importante ela ter essa resistência ao ozônio. Legal. O Gustavo ainda pergunta como fica o isolamento do calçado se estiver molhado. Se perde. Por isso que é importante você ter aquela bota, numa situação, se você for trabalhar num ambiente que tenha risco, que esteja alagado, que tenha uma lâmina d'água, é importante você ter uma bota de sobrepor impermeável, isolante, né? Impermeável e isolante, que vai te garantir essa questão. Legal. Caetano, o Deoclir pergunta, meu amigo lá Deoclir de Rio Grande do Sul, não existe, ou melhor, existe tendência da roupa TPV serem apenas tipo macacão e não mais camisa e calça? Está perguntando da sua opinião e da Leal. Não sei se existe uma tendência, né? De fato, é o melhor. Só que você te gera muito desconforto para algumas atividades, né? Então, vamos dizer, pessoas que trabalham em altura, por exemplo, trabalhar de macacão, se torna uma coisa desconfortável para você fazer uma escalada, subir uma estrutura. O macacão, nesse sentido, ele atrapalha. De fato, você tem a questão do macacão, você não ter a preocupação da camisa estar por fora. Então, nesse sentido, realmente, ele é mais recomendável. Mas eu não digo que vai cair no desuso a calça-camisa, porque tem situações que o macacão acaba se tornando muito complicado mesmo. A pessoa, para ir num banheiro, são coisas que o macacão dificulta. Mas falando da atividade em si, você subir uma estrutura com macacão, às vezes é um pouco mais complicado, no meu ponto de vista. Mas para níveis maiores, por exemplo, categorias de risco 3 e 4, que são manobras pontuais, que eu não vou ficar usando a roupa há muito tempo, esse sim eu recomendaria que sempre fosse em macacão. Pode usar calça-camisa? Pode. Mas é recomendável que seja macacão, para manobras, né? Risco 3 e 4. O Gustavo perguntou qual é a distância para detecção de tensão para máquinas. Bom, isso o equipamento ele é formatado de acordo com o que a empresa estabelecer, né? Então isso a gente consegue como é que fala? Formatar eles, né? Ajustar ele. Consegue ajustar ele. O Deoclir da pergunta, ele falou do detetor de tensão pessoal, que a menor tensão que apareceu na tabela foi 3,4 kV. Ele quer saber se detecta tensão, baixa tensão também. Ele detecta, se você praticamente encostar numa tomada 110, ele vai apitar. Mas é um equipamento mais formatado para trabalhos acima de 1000 volts. Funciona embaixo? Funciona.
um painel de 440, ele funciona também, mas teria que ter uma aproximação um pouco maior, né? Ele é mais indicado para média e alta tensão, mas funciona em baixa também. Entendi. O Wagner perguntou se tem laboratório de testes para testes das ferramentas. Tem vários. Tem vários laboratórios móveis, inclusive, né, que podem ir até a empresa. A Leal faz, né? A gente tem 2 laboratórios, um em Campo Limpo Paulista, interior de São Paulo, e outro em Navegante, Santa Catarina. A gente tem 2 laboratórios certificados por Inmetro e tudo mais. Agora, existem empresas que têm laboratórios móveis, né? Agora, é importante você ter uma garantia de ser um laboratório, né, confiável, que tenha uma certificação Inmetro, né? Acho que são poucos que têm, mas é importante. Agora, são laboratórios tem de monte. Legal. O Luiz pergunta se tem teste específico para arco elétrico, para luva de proteção. Não, assim, existe adaptações, tá? Existe texto, inclusive, pronto, mas acho que não tem ainda o número da norma. Existe projeto de norma, mas, como eu mostrei ali, as luvas isolantes a gente fez um ensaio adaptado que determinou a TPV dela. Se eu não me engano, ainda não tem o número, a norma está pronta. Preciso checar, mas creio que não tenha um número dela ainda. Legal. Perfeito, eu acho que nós cumprimos todas, um papo legal, respondemos todas as perguntas que estavam ali disponíveis, né? Acho que passamos por todas elas. E aí, o que me resta é agradecer vocês, Caetano, Leal, nosso parceiro nosso aqui, e convidá-los para as próximas. Agora que você já debutou, meu caro. A primeira vez a gente nunca esquece, né? Sim, exatamente. Teve alguns percalços aqui, mas... Não, mas faz parte do show. De modos feridos, todos se salvaram. Não, com certeza. Lembrando todo mundo que a gente vai deixar essa apresentação disponível no portal da Abracopel, lá na Universidade Abracopel. Vocês vão poder assistir. Quem fez os registros, provavelmente, quando eu finalizar aqui finalizar essa apresentação, vocês devem receber em meia hora, 40 minutos, um outro e-mail com o link de replay, né? Ele fica por um tempo aí, então vocês conseguem fazer esse bate-papo aí, conseguem rever, e depois também no site da Abracopel vai estar no nosso YouTube lá, ok? Então, você quer deixar mais algum... Pois não, o Wagner perguntou que tipo de EPI não vale a pena fazer teste de isolação. Tem algum que não vale a pena? Se o EPI tem uma isolação e essa isolação ela garante de alguma forma a segurança do trabalhador, é importante fazer, né, periodicamente. O que acontece, por exemplo, dificilmente se faz teste de isolação de um calçado. Por quê? Primeiro, por questão do custo, né? Basicamente o ensaio às vezes vai ser o preço ali do calçado, o próximo, e quando você chegar já depois de 6 meses, geralmente a pessoa já substitui esse calçado. Então, eu diria é o único que eu diria que talvez não. Mas luva tem que fazer, né? Em uso 6 meses, armazenadas de 1 ano. Manga tem que fazer também. Aí fugindo dos EPIs, coberturas isolantes tem que fazer, né? Não é só EPI que tem que fazer, varas de manobra tem que fazer, tapete isolante tem que fazer. Todos os equipamentos que têm uma longa vida, né? E tem uma isolação que garanta, essa isolação tem que ser aferida periodicamente. O Jorge tinha feito uma pergunta sobre tampa de ferro fundido. Deixa eu ver aqui. Tampa de aterramento de ferro fundido pode ser substituído por tipo de material? Por que tipo de material, Jorge? Tampa de aterramento? Aquelas tampas de aterramento de ferro fundido pode ser substituído. Não sei a resposta. Você sabe isso? Desculpa, é Jorge, né? Desculpa, Jorge, essa nós vamos ter que ficar... Vamos ter que achar, mas nem eu também, porque a parte de aterramento eu também entendo, mas essa não dá para responder. Mas legal, pessoal. Então, muito obrigado, Caetano, obrigado, Leal, obrigado a turma que esteve por aí, Clara, obrigado, Washington. Boa noite a todos aí. Prestigiando. E 40 para todo mundo aí. Até a próxima oportunidade. Quem nos segue aí, sábado, às 19 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário de Manaus, nós estaremos com o meu amigo Pablo, que é diretor-geral da Regional Amazonas, falando sobre instalações elétricas em condomínios, né?
completando aí o nosso Abracopel Regional Convida. A gente fez um ciclo de 7 palestras em 6 dias na semana passada. Era para acontecer sábado passado, mas tivemos um problema aí técnico com ausência de energia elétrica na casa do palestrante, ele não conseguiu se conectar, então tivemos que adiar. Então, sábado agora estamos de volta com esse bate-papo, ok? Obrigado, pessoal, uma boa noite a todo mundo. Obrigado. E até a próxima oportunidade. Eu desligando aqui o Caio e você também, mas obrigado, Caetano, até mais. Valeu. Tchau. Valeu.